Curso de Eletrônica Digital Full Trainer. Esta primeira aula é a aula de introdução. Vamos a seguir. Componentes integrado com encapsulamento DIP. Temos aqui o componente integrado e o encapsulamento DIP. Ou seja, este soquete irá ser soldado na placa e o componente será colocado no soquete. Para quê? Para que quando queimar o componente, seja fácil a remoção do componente e substituição por um novo. Ou seja, quando queimar este componente, remove do soquete e substitua por um componente novo. Um componente em situações de boa utilização. Temos aqui o exemplo de uma placa semidigital, ou seja, temos aqui apenas um capacitor e 98% dela digital. Observamos alguns componentes integrados com encapsulamento DIP, alguns componentes integrados SMD, soldado direto na placa, alguns terminais de comunicação. Vamos ver outro exemplo. A família TTL 74/7 são as famílias dos componentes mais usados no mercado. Temos a 7400, é uma E invertida. Por que invertida? Porque é uma E com uma bolinha na ponta. Sempre que houver essa bolinha na ponta, será um componente, uma porta lógica invertida. Temos aqui outra E, apenas a posição dela invertida, mas ela é uma E invertida. E temos aqui a porta E, não invertida. Percebam que ela é apenas o símbolo da porta e não tem a bolinha. Então ela é uma E normal. Outra porta E, 7409. Temos aqui uma porta 7402, uma NOR, ou seja, uma somatória invertida. Tem uma bolinha na ponta. Ou seja, ela é uma porta NOR ou, mas invertida no final. Veremos essa inversão aqui, o que será isso na prática. Veremos outros exemplos bem fácil de entender o que é inversora e o que não é inversora. Vamos entender então agora por dentro do componente integrado. Temos aqui uma 7400 com todos os seus terminais. E por dentro desses terminais, como que é? Como funciona por dentro? Temos aqui uma porta E invertida. Como funciona isso? Se entrar 5 volts no 12, 5 volts no 13, sairá 0. Pela lógica, a porta E seria entrando 5 volts no 12 e no 13 sairia 1. Porém, invertendo, sairá 0. Vamos ver vários exemplos a seguir para aprender bem como funciona isso. Dentro do componente, temos também o terminal 14, onde irá ser alimentado pelo positivo, 5 volts positivo. E o terminal 7, onde entrará o negativo. Ou seja, na placa entrará o negativo 5 volts no 7 e o positivo 5 volts no 14, onde o componente será soldado e alimentado para a lógica. Outro exemplo é o 7404, um componente integrado inversor, ou seja, entrando 1, inverte para 0, entrando 0, inverte para 1. O 14 é a alimentação positiva e o 7 o negativo. Normalmente os componentes vêm com este ponto e também na placa um ponto para saber onde está a alimentação positiva e a negativa. Normalmente onde está o ponto é 1 e ao lado a alimentação. Isso serve para não queimar o componente, para não colocar invertido e o componente se queimar. Vamos então agora entrar na lógica. O que é uma porta E? Uma porta E, para sair 1 no final dela, tem que ser 1 no A e 1 no B. Entrando 1 no A e no 1 volts no B, ou 5 volts, sairá 1. Se entrar 1 no A e 0 no B, vai sair 0. Porque para sair a mesma coisa no final, tem que ser 1 no terminal A e 1 no terminal B.
Vamos entender isso num vídeo com um simulador. Aula 2. Vamos entender o simulador da porta E. Ou seja, para que saia 1, tem que haver 5 volts na A, na B e na C. Ou seja, em todas as 3 entradas da porta tem que ser 1, para que saia 1. Ou seja, aqui temos o LED como X, como saída. Então, para acender o LED, para ser 1 e acender o LED, tem que energizar A, B e C, ou seja, fechar o terminal A, o B e o C. Fechando o A, o B e o C, sairá 1 e acenderá o LED. Vamos ver então como funciona. Energizamos o circuito, mas todas as portas estão abertas, todas as portas estão com 0, então o LED não vai acender, ou seja, a saída será 0. Vamos agora energizar somente o C, fechar somente o terminal C. Não vai adiantar, porque para sair 1 tem que ser A, E, B e C 1. Então a saída será 0, o LED não acenderá, a saída ainda é 0. Vamos agora fechar o B, a mesma coisa. Para que saia 1 tem que energizar todas as entradas A, B e C. Então vamos para mais uma vez. Agora fechamos o B, o C, mas o A está aberto, então não sairá 1. Porque para sair 1, novamente a porta E tem que ser todos 1. Para poder sair 1, para poder acender o LED. Vamos para mais um teste. Também não. Ligando apenas o A com 1, falta 0, 0 no C. Então a porta também será 0. Para que saia 1, novamente, todas têm que ser 1. Todas devem ser fechadas. Mais uma vez não deu. Outra vez também não. 0 também dá 0. Para que saia 1 tem que ser 1, 1, 1. Aí sairá 1. Agora, dessa vez, ao acionar o play, ao acionar o simulador, vai ser 1, 1, 1 e sairá 1 e o LED vai acender. Vamos ver então. Os elétrons passando pelas entradas, entrando, energizando o LED e acendendo. Muito bem. Vimos então que para sair 1 e acender o LED, a porta tem que ser todos 1. 5 volts no A, 5 volts no B e 5 volts no C. Essa e essa e essa. Essa é a porta E, onde todas as entradas 1 sairá 1. Qualquer uma dessas entradas sendo 0, vai continuar sendo 0. Um exemplo muito fácil, muito legal para entender a porta E. Curso de Eletrônica Digital Fulltrain, na aula 3. Veremos agora a lógica da porta E invertida. Vamos usar o simulador para entender como funciona. Basicamente, será o contrário da porta E, do funcionamento da lógica E. Ou seja, quando tiver 1, 1 e 1, sairia 1, mas na lógica inversora sairá 0. Ela vai inverter a lógica da E. Ou seja, vamos ver no simulador. Quando eu acionar o simulador, ao sair todo 0, todas elas estão abertas, vai sair 1, porque ela vai inverter a lógica da E. Vai acender o LED. Vamos ver isso no simulador. Ligando, os elétrons passando, mas não vai passar em nenhuma das portas, teoricamente seria 0, mas a porta vai inverter para 1. Por isso que é uma inversora, 0, 0, 0, e inverte para 1. Abrindo qualquer uma das entradas, também será 1, porque na lógica E seria 0, mas na inversora será 1. Esse circuito depende da lógica do projeto que você irá montar. Dependendo do projeto, uma das portas você terá que inverter, você precisará de 1 na saída, então você usa uma inversora desse tipo. Sempre sairá 1, a não ser que seja 1, 1, 1.
aí ele inverte para zero, como aqui no final. Sempre sendo 1, ela vai inverter para zero. Na lógica E, todas sendo 1, essa 1 e essa sendo 1, sairá 1. Mas na lógica inversora, na E invertida, ela inverterá para zero. A tabela da verdade mostra isso com toda clareza. Para montar uma tabela da verdade, comece sempre com, quando tiver 3 dígitos, 3 entradas, você usa 4 zeros e 4 1, depois 2 0 2 1 e 0 1 0 1 0 1. Você terá a verdade na tabela da verdade. Vamos para a próxima porta. Vimos aqui uma inversora E, um exemplo muito legal para entender a lógica digital da inversora E. Vamos partir para a próxima porta para ver como funciona outras portas também nos simuladores. Curso de Eletrônica Digital Full Train na aula 4. Veremos agora a lógica da porta ou seja, temos aqui a tabela da verdade montada com A, B, C de entrada, o contato A, o B, o C de entrada e todos os números já montados, ou seja, quando A, B ou C for zero, ele também vai ser zero. Porém, sendo 1 em qualquer uma das entradas, ele vai passar para 1. A porta lógica ou A, ou B, ou C sendo 1, ele vai ser 1. Agora, qualquer uma delas sendo 0 e uma sendo 1, ele vai permanecer 1. Ou seja, qualquer uma, A, ou B, ou C, estando nesse estado fechado, o LED vai acender. 5 volts vai passar pelo resistor, vai passar por um contato e vai acender o LED e ir para o negativo, permanecendo o LED aceso. A ou B ou C estando fechado, o LED vai permanecer aceso. Vamos ver na tabela da verdade e no simulador como isto funciona. Vamos acionar então o circuito. Fechamos. A0, B0 e C0, todos abertos, todas as entradas com contato aberto. Então o LED vai ficar apagado. Por quê? Porque essa está em 0, essa 0 e essa 0. Nenhuma entrada com 1. Qualquer uma delas estivessem com 1, sairia 1. Porém, a tabela da verdade mostra que isto é verdade. Todas elas com 0, o LED não acende, a saída é 0. Vamos agora ver com a entrada C em estado 1. Ou seja, o C estará com o contato fechado. Os elétrons passarão pelo C e acenderá o LED. Vamos ver se isso é verdade. Energizando o circuito. E os elétrons vindo, passando pelo C, pelo contato, passando pelo LED, energizando o LED e acendendo o LED. Muito bem, a tabela da verdade nos mostrou que é verdade, que a lógica OR funciona realmente assim. Qualquer uma das entradas sendo 1, vai ser 1. Mesmo A ou B sendo 0, o C sendo 1, a saída será 1. Vamos para outro exemplo. A letra B sendo 1, a letra B, o contato fechando, e A e C sendo 0. Vamos ver o que acontece. O LED vai acender. Os elétrons passarão pelo contato do B e vai acender o LED. Assim como para B e C também. Vamos ver. Nesse outro exemplo também o A sendo 1, os elétrons passam e permanecem. Nesse exemplo o A e o C, o contato A e o contato C, o LED também permanece aceso. Na penúltima, A e B também permanece aceso. Essa ou essa sendo 1, sairá 1. Neste exemplo, 1 no A e 1 no C, sairá 1. E no último exemplo, todas elas energizadas, todos os contatos fechados, os elétrons passam por todos e também permanece o LED aceso. Um exemplo muito bom, como já disse também nos outros simuladores. Um simulador ajuda muito no aprendizado, onde vemos os elétrons circulando e acendendo o componente, fazendo o componente funcionar. Veremos em outros simuladores
Também na prática, como funciona a lógica, a porta lógica em si, como ela funciona. Veremos também alguns exemplos práticos de funcionamento de máquinas, como máquinas usam a lógica OR, a lógica E. Vamos então para a próxima. Curso de Eletrônica Digital Full Train, na aula 5, vamos manter a sequência. Na aula anterior, vimos a lógica OR, ou a porta lógica OR. Agora vamos ver a OR invertida, ou seja, a porta lógica OR com essa bolinha na ponta, simbolizando que seja uma OR invertida. Simbolizando a OR invertida, é uma porta lógica OR normal com uma bolinha na ponta. Como funciona? Sempre quando houver 1, na porta lógica normal ou essa sendo 1, sairá 1, porém na lógica inversora ela vai inverter para 0. Então vamos ver na tabela da verdade e no circuito novamente com o LED. Temos aqui a entrada A, a entrada B, a entrada C. Na lógica OR, uma delas sendo 1, uma delas fechada, entrava 1 e saía 1, porém na inversora vai inverter para 0. Vamos ver no simulador como funciona. Vamos ver na tabela da verdade, se isso mesmo é verdade. Vamos lá, vamos dar um play no circuito. Vamos fechar, o elétron vai passar pelo resistor e vai passar por um dos contatos para ver se energiza o LED. Vamos ver então. O elétron passando pelo resistor, indo direto para o LED. E vai acender. Por que vai acender? Porque mesmo sendo 0, ele inverte para 1. Se uma delas fosse 1, sairia 1 e o inversor inverteria para 0. E o LED sairia apagado. Porém, com o circuito inversor, uma OR invertida, essa ou essa sendo 0, ele inverte para 1. Como mostra na tabela da verdade. Vimos que isso realmente é verdade. Vamos ver agora outro exemplo. Fechando o contato C. Fechando o contato C, na lógica OR normal, este entrando ou este sairia 1. Porém, na inversora, este caso aqui, estamos vendo uma inversora. Então, qualquer uma delas entrando 1, ele vai inverter para 0, onde o LED permanece apagado. Onde mostra também na tabela da verdade que isto realmente é verdade. Vamos ver outro. Fechando agora o contato B. Fechando aqui no B, ele ainda continua com 0. Na lógica OR normal, isso seria 1. O LED estaria aceso, porque essa ou essa sendo 1, seria 1. Porém, invertendo 0. Então, o LED permanece apagado. Outro exemplo. Mesmo duas entradas, dois contatos fechados, o LED ainda permanece apagado, porque seria 1 na lógica OR, porém invertendo 0. Então, o LED apagado, saída 0. Outro exemplo, novamente, invertendo 0. Novamente, essa ou essa fechada. Normalmente seria 1, porém invertendo 0, o LED apagado. Também todas elas entrando 1. Todas entrando 1, teoricamente sairia 1, porém nesta porta inversora inverte para 0. Então o LED permanece apagado. Este é o funcionamento de uma porta não OR, NOR, ou seja, uma inversora da porta OR. Numa lógica de porta OR, seria 1. Essa ou essa 1 seria 1. Nesta não OR ou NOR, uma porta inversora da porta OR, o resultado é o contrário, o resultado é 0. Como vimos na tabela da verdade. Vimos agora na sequência a lógica não OR. Vimos primeiro a lógica E, a não E, vimos a lógica OR anteriormente e agora a não OR. Vamos ver agora na sequência outras portas com inversoras. Curso de Eletrônica Digital Full Train, aula 6. Simulador de inversor.
Não. Ou seja, em determinados projetos, há necessidade de uma inversora, ou seja, você tem apenas componentes integrados não, ou e, ou somente ou, e você precisa de uma porta para inverter o circuito, ou seja, na saída sendo 0, você precisa de 1, ou sendo 1, você precisa de 0. Aí você vai precisar de uma porta inversora, de uma porta lógica que inverta essa saída. E temos aqui essa inversora. É um simulador de um inversor não, na qual você vai inverter o sinal de entrada. Sendo 1, vira 0. Sendo 0 na entrada, ele vira 1. Vamos ver na tabela da verdade. Esta porta é uma porta muito simples, muito fácil de entender. Usada em alguns projetos. Muito difícil a necessidade de uma inversão no final do projeto, mas sim no meio. E há componentes integrados mistos que contenham portas lógica Z, portas lógica OU e algumas inversoras dentro do próprio circuito integrado, porque em determinados projetos há necessidade de inverter o sinal de entrada ou o sinal de saída. Então vamos ver como funciona essa lógica dessa inversora. Temos aqui um circuito com uma chave alimentadora do circuito, digamos que seja 5 volts. Normalmente, um circuito integrado é alimentado por 5 volts. Passa por um resistor e aí a chave da lógica. Vamos ver no simulador e na tabela da verdade como funciona. Energizando, os elétrons passou pelo resistor, o contato não fechou. Simulando uma lógica de contato aberto, o LED acende. Por quê? Porque inverte. Não tendo nada na entrada, passa-se 1 na saída. Isso dentro do componente integrado. Então, o contato aberto será LED aceso, será a saída 1, porque a lógica inverte a entrada. Vamos ver o exemplo 2 da tabela da verdade. Fechando o contato, pela lógica seria 1, mas inverte para 0, então o LED permanece fechado. A saída é 0, como mostra na tabela da verdade. Vendo que realmente é verdade. A tabela da verdade nos mostra que esta inversora realmente inverte o sinal de entrada. Quando é 1, se torna 0. Quando é 0, se torna 1. Um exemplo simples e muito fácil de entender. Lembrando que este curso de eletrônica digital da Fulltrainer é voltado para a eletrônica industrial, ou seja, não entraremos a fundo em circuitos digitais de memória ou coisa parecida, e sim com lógicas para a aplicação de comandos elétricos, para aplicações de máquinas, de como funcionam as máquinas usando lógicas digitais. Vamos então partir para outro exemplo. Curso de Eletrônica Digital Fulltrainer. Vamos agora ver na prática como funcionam alguns componentes integrados. Os componentes integrados são normalmente chamados de CIs, que nada mais é que a sigla de componente integrado. Vamos ver agora o LM555, um componente integrado de temporização. Em seu pino 1, é a carga negativa, a alimentação negativa do circuito. No pino 2, o gatilho de descarga, ou seja, o gatilho de disparo. Ao acionar o botão, entra um sinal positivo, dispara o circuito. No 3, temos a saída positiva, na qual será ligada um componente, podendo ser aqui uma saída 3 será ligado o componente, podendo ser um LED, ou um alarme, ou uma sirene. Esse circuito é muito usado para alarme, que ficará acionado durante um período de tempo. O 4, como vimos, é o reset. Ele reseta o sistema, ele reseta a contagem. O pino 8 é a alimentação positiva do sistema, onde poderá entrar 5 volts ou até 15 volts. Aqui temos uma lei de Kirchhoff.
5 fontes em séries, 5 volts mais 5 mais 5, saindo 15 volts na alimentação, que é a carga máxima que um LM555 suporta. Vamos então analisar agora a parte externa do circuito. Temos aqui um resistor de 560K e um capacitor de 100 microfarad. Vamos analisar. Quanto maior o resistor, mais tempo vai levar para encher o capacitor, mais tempo vai levar a contagem do LM55 e o seu disparo de acionamento aqui consequentemente. Ou seja, se colocarmos aqui um resistor de 1 mega, o tempo será o dobro de 60 segundos. O cálculo é simples, é 1 vezes o resistor vezes o capacitor dividido por 1000. Um resistor de 560K vezes um capacitor de 100 microfarad dividido por 1000 equivale a 61 segundos. Se você colocar um resistor de 1 mega, o tempo será o dobro. Então, vimos que este circuito integrado necessita de componentes externos, de resistor e capacitor. Quanto maior o resistor, maior será o tempo para encher o capacitor. Quanto mais demorar para encher o capacitor, mais tempo acionado ficará o componente aqui que fará a sua ligação, podendo ser esse LED ou até mesmo uma sirene, dependendo da sua aplicação. Vamos disparar então para ver como funciona na prática. Acionamos o gatilho, foi alimentado o circuito e o circuito está alimentado. Chegando em 61,6 segundos, vai cortar a energia do sistema. Se for uma sirene, a sirene vai parar de ser acionada, dando 61,6 segundos. Vamos aguardar. Bom, vimos aí que ao 61,6 cortou o sinal de saída aqui do 3 e apagou o LED. Se fosse no caso de uma sirene, a sirene estaria parada, o sinal seria sanado. Vamos então analisar. Esse circuito é um circuito temporizador, podendo ser usado em várias aplicações. Bom, vimos então na prática como funciona o circuito LM555. Vamos para outro exemplo prático de um circuito integrado. Vamos agora verificar se a tabela da verdade confere com o circuito montado ao lado. A tabela da verdade nos ajuda a entender o circuito mais a fundo e facilita o entendimento da lógica digital. Vamos então comparar a tabela com o circuito ao lado. Na tabela temos E2, o contato do relé térmico, B0, o botão de stop e B1, o botão de start, e a saída que nos indica em que condição o motor estará funcionando. Vamos analisar a primeira. E2 no estado 0 significa que este contato estará aberto. Este contato estando aberto, a corrente não passa e não energiza D1. O motor não funcionará. Para que o motor funcione, E2, que é o contato do relé térmico, tem que estar em estado 1. Então partimos para este item, que ele está em estado 1. O E2 em estado 1, a corrente passa. Mas o B0 em estado 0, a corrente não passa. Este botão está aberto, é como se o operador apertasse o botão de stop, abrindo o circuito, não deixando a corrente passar, não energizando o D1, não energizando o D1, não energiza nada para frente. Então nessa condição o motor também não vira. Vamos partir para outra. E2, 1, a corrente passa. B0 em 0, como já vimos, o motor não vai funcionar, porque é como se alguém tivesse apertado o botão de stop. Vamos para a seguinte. Aqui já vimos que o motor vira. Vamos ver como. E2 em estado 1, B0 em estado 1, B1 acionado também em estado 1. Alguém apertou o start, startando o motor, ele está em estado 1. A energia passa para D1, passando para D1, energiza D1, sela o contato dele
Energizando o D1, fecha também o contato D1.2, energizando também a bobina do contator. Energizando a bobina do contator, fecha-se todos os seus contatos, passa 3 fases pelo relé térmico, que também está em 1, e o motor é partido. Então verificamos na tabela da verdade em que momento o motor ele vai estar acionado. Vamos ver a última, só para ver se o motor vai estar acionado ou não. E2 em estado 1, ok. B0 em estado 1, ok. B1 em estado 0, ou seja, ninguém apertou o botão de start, então o motor não vai virar, mas é lógico. Para que o motor vire, B1 tem que estar em 1, alguém tem que apertar o start para que o motor vire. Curso de Eletrônica Digital, aula 9. Vamos agora ver na prática o que aprendemos nas aulas anteriores com a lógica digital. Temos aqui um sistema de comandos elétrico usando a lógica E, ou seja, 2 botões de entrada, o E1 e o E2, e uma bobina, usando a tabela da verdade, ou seja, se E1 e E2 estiver em 0, H1 será 0, ou seja, para que a bobina de H1 seja acionada e a válvula aberta para descer líquido neste tanque de nível, E1 e E2 tem que estar em 1. Ou seja, o E1 e o E2 estando em 1 vai ser 1. Esta é a lógica E, usada também em comandos elétricos. Como disse anteriormente, a lógica digital é usada para todos os fins, tanto para elétrica, comandos e também para eletrônica digital e analógica. Vemos aqui um sistema de controle de nível, onde colocamos um sensor capacitivo que vai ler o nível. O nível estando dentro de sua massa de capacitância na ponta do sensor, estará ok. O nível abaixando, fugindo aqui do campo, vai ser acionado a válvula e vai descer o líquido. Ou seja, para descer tem que E1 estar acionado e também E2. Concluímos então aqui a tabela da verdade. 0, 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 dá 1. Como vimos aqui, não adianta nada ligar se o sensor não estiver acionado. Não adianta nada o sensor estar acionado se o sistema E1 não estiver ligado. Tem que os dois estar ligados para dar 1, para funcionar o sistema. Esta é uma lógica de eletrônica digital, usando tabela da verdade para comandos elétricos. Assim também com proteções de máquinas. Às vezes existem 10 proteções de máquinas dentro de uma máquina. E para a máquina funcionar, as 10 devem estar fechadas. Estando fechada, todas em série, vai ser acionada uma bobina. Porém, uma delas estando aberta, o sinal não chega na bobina. Não chegando na bobina, a máquina não poderá partir. Esse é um sistema de segurança usado para proteções de máquinas. Vimos então aqui um exemplo muito legal. Vamos para o próximo. Curso de Eletrônica Digital Full Trainer, aula 10. Estamos aqui agora terminando o nosso módulo de Eletrônica Digital. Vamos dar agora um exemplo da placa-mãe de um computador 100% digital. Aqui temos os slots PCI, onde é colocado as placas de vídeo, placas de TV, PC e outras placas que podem ser usadas em off-board. O que é off-board? Off-board são placas externas acopladas no computador, nos slots. E também on-board. On-board também são essas partes da placa-mãe onde é conectado as partes que não tem placa externa, ou seja, placa de vídeo. Você pode colocar uma placa de vídeo de alta potência para jogos aqui nesta PCI, nesse soquete aqui, ou seja, no slot. Ou não, você pode conectar o seu monitor aqui no onboard, na própria placa-mãe. Isso é onboard, conectada direto na placa-mãe, ou offboard, conectado em placas externas. Então, temos aqui os slots PCI,
Temos aqui também os slots de memória. São 4 slots de memória nessa placa mãe Asus Intel i07. E aqui temos o soquete do processador, onde é colocado o processador travado e colocado uma ventoinha em cima para refrigerar o processador. Temos aqui a bateria, na qual você desliga o seu computador, tira da tomada, e quando reinicia você percebe que a data e hora permanece sempre igual. É devido a essa bateria que é alimentada a placa-mãe. Alimentada também as BIOS, que contém a configuração do computador. Este curso é voltado para a parte técnica, para a parte industrial. Mesmo assim, este aprendizado de todas essas portas lógicas em um curso técnico equivale a quase um ano de aprendizado. Um curso técnico de eletrônica, tudo isso é aprendido também, tudo isso é ensinado, porém com um tempo aí em torno de um ano para aprender tudo isso. Conseguimos em um tempo recorde passar o aprendizado com a máxima eficácia e eficiência para que vocês aprendam e executem nos seus dia a dia dentro das empresas. Vamos agora por um outro exemplo para finalizar nossa aula. Para entender a diferença entre digital e analógica. Digital é 100% 1 ou 0, 1 ou 0, ou é ou não é. A saída é positiva ou é negativa. Por isso usamos os componentes integrados, como vimos nas aulas anteriores. Os CIs, os componentes integrados. Essa é uma placa semidigital com um capacitor e alguns resistores pequenos aqui nessa placa. Aqui temos uma placa analógica. Analógica significa senoidal, uma variação. Ele pode ser positivo, negativo ou pouco positivo, pouco negativo. Sofre uma variação. Isso é uma placa analógica, uma placa senoide, que sofre onda senoidal. As ondas senoidal significa um período, ela inicia, vai ao positivo, vem ao negativo e zera. Vai ao máximo positivo, ao máximo negativo e zera. E assim por diante. Assim também é visto como hertz. Cada frequência é 1 Hz. Então vimos aqui uma placa analógica com capacitores, resistores, um componente integrado, um microcontrolador aqui também. Mas percebemos que 90% da placa é analógica, com muitos capacitores, resistores, capacitores eletrolíticos, vários tipos de capacitores de transistor. Aqui é uma placa de uma TV. Temos aqui um receptor de sinal de TV, o conversor, a sua fonte. Esta é uma placa analógica de TV. Esta é uma placa semidigital. Então vimos aqui a diferença entre o digital e o analógico. Pessoal, terminamos aqui então o nosso curso de eletrônica digital da Fulltrainer.